Olá, peixe! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Tarô com Natasha. Eu sou a Natasha Marques, sou taróloga e oraculista e hoje a gente vai fazer uma leitura de previsão para agosto de 2022 para o coletivo do signo de peixes. Por se tratar de uma leitura coletiva, né, para o coletivo do signo, pode não ressoar com você, então deixe de lado que é para uma outra pessoa, para uma outra situação. A agenda para consulta particular comigo está aberta e você pode entrar em contato através do WhatsApp que está aqui na descrição ou do e-mail, caso você se sinta mais à vontade, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal, comenta aqui abaixo do vídeo para que eu possa ir compartilhando com vocês as coisas, aprendendo com vocês, escutando vocês, que é muito importante para mim. E apoia o nosso trabalho, né? O meu trabalho como taróloga, o meu desenvolvimento como ser humano e como profissional aqui com vocês, tá bom? Nós vamos começar, então, peixes, com baralho cigano, em seguida com o tarô e para finalizar uma mensagem com sementes de felicidade. Peixes, eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam tranquilos e harmonizados, equilibrados, graças a Deus. Vamos lá? Salve Deus, baralho cigano. Salve Deus, baralho cigano, leitura para o signo peixes. Leitura para o signo de peixes. Qual a energia do mês de agosto de 2022 para peixes? Signo peixes, qual é a energia do mês de agosto para peixes? Por favor, baralho cigano. Qual a energia do mês de agosto para peixes? Por favor. Qual a energia do mês de agosto de 2022 para peixes? Por favor, baralho cigano. A serpente. Os livros. Os ventos. No fundo do maço, a casa. O cigano, os lírios. Antes de qualquer mensagem aqui, olha, peixes, peixes, né? Tem que ser. Vocês têm uma proteção espiritual muito grande, tá? Cobrindo vocês e cobrindo a casa de vocês. Não só a casa física, mas também a casa física que eu digo estrutura, né? Mas eu também vejo a casa interna de cada um sendo protegida, tá? Em cima do maço a gente tem as pedras e o chicote. Eu vejo duas situações aqui, tá? Eu vejo muitos piscianos ligados à energia do conhecimento, à energia da sabedoria. Eu vejo que muitos de vocês estão há muito tempo se dedicando a muitos estudos, se dedicando a uma área, seja ela de especialização, sabe? Eu vejo que é algo voltado ao trabalho para vocês. Quando eu tava embaralhando as cartas, me veio uma sensação muito forte olhando as cartas de corte, de que vocês estão com algumas dificuldades em relação às novidades da vida, né? As novas, aos tônicos, as mudanças, aos novos caminhos.
entende? E eu sinto aqui que para alguns, essa área de sabedoria, de conhecimento, tá ligada ao plano profissional de vocês. Eu vejo que vocês ainda estão muito dedicados, vocês ainda estão se esforçando em alguma área, em alguma especialização, em alguma área de estudo. E assim, pro mês de agosto, parece que vocês esperam por uma comunicação de alguém, não vejo como resposta, mas aqui para alguns é uma resposta. Escutei resposta, pode ser resposta para alguns. Eu vejo a espera de uma comunicação de alguém ou de alguma coisa, só que essa comunicação ela atrasa um pouquinho, ela demora um pouquinho, tá? Mas é só uma fase, não é nada de excepcional, tipo, meu Deus, não vai chegar nunca, não, é só um atraso, tá? Porque as coisas elas não estão ainda, elas ainda estão se encaixando. Eu sinto isso para alguns. Para outros, eu vejo que existe uma pessoa que ela tem muita inveja de vocês, tá? E aí eu sinto também esse poder da proteção espiritual em relação à casa física de vocês, a estrutura, né, externa, mas também a casa física interna de cada um de vocês, por conta dessa energia de alguém ter esse sentimento de inveja em relação ao seu trabalho, em relação aos seus estudos, entende? Quando a gente não compreende como funciona a inveja, fica um pouquinho difícil, né, de lidar com ela. Mas é o seguinte, e pode ser que vocês tenham uma comunicação com essa pessoa mais pra frente, que pode trazer uma certa dificuldade em ver as coisas como elas são. Só toma cuidado para que você não faça uma tempestade em copo d'água, tá? E assim, pode ser inclusive, cara, assim, pode ser uma outra situação também. Pode ser que alguém que tenha esse sentimento em relação a você, que queira, né, ser você, ou que queira ter alguma coisa que você tem, ou que se sinta incomodada com o seu brilho, com o seu trabalho, com o seu esforço, seja qual for a manifestação da inveja aqui, eu sinto que essa pessoa, ela pode colocar uma sementinha em você e não te contar a verdade. É como se essa pessoa, ela te sondasse, falasse as coisas, se manifestasse pra você, mas é uma pessoa muito... Não é aquela coisa muito de externizar. É mais um sentimento interno, mas que se você der uma olhadinha, observar direitinho os traços dessa pessoa, a forma como ela se comporta, quando você compartilha alguma coisa, é possível que você perceba esse tipo de comportamento. É possível que você rastreie essa pessoa, tá? Mas eu sinto que tem que tomar cuidado aqui com alguém se comunicando com vocês, peixes, e não sendo honesto, não sendo claro, escondendo alguma coisa de vocês. Salve Deus, baralho cigano. Oh, salve Deus, tarô. Salve Deus. Leitura para o signo de peixes, por favor. Leitura para o signo de peixes. Tem muita gente aqui com um olhadozinho dos outros, né, gente? Nessas leituras aqui eu tô pegando uma galerinha, observando muita gente. Que perda de tempo, né? Perda de tempo, perda de energia. Deus conceda a essas pessoas que têm esse sentimento de inveja a compreensão, né? A compreensão dessa energia, para que elas não passem à frente, né? Não machuquem, não danifiquem, não tenham poder nesse sentido, né? Vamos lá, peixes, leitura para peixes, o que peixes precisa saber para agosto de 2022, qual é o acontecimento importante, o que vem na direção, qual
Qual é a mensagem? O que eles precisam saber? Tarô, por favor, peixes. Muitos de vocês preocupados, ansiosos em relação a alguma situação. Perdão. Eu sinto vocês muito ansiosos, preocupados, algum aqui com noite sem dormir, preocupados com alguma situação aí, dando corpo a uma situação que não precisa de tanta atenção. Lembra daquele copo d'água, tempestade em copo d'água? Eu sinto que é mais ou menos isso, é como se vocês dessem corpo para uma situação, entendeu? Que não precisa de tanta energia assim. 5 de espadas. Muitos conflitos, pode ser discussão com outras pessoas, até conflitos internos com vocês. E essas discussões, esses conflitos internos, gente, eles não levam a lugar nenhum. Sabe aquele tipo de comportamento assim, nossa, eu não acredito que eu fui trouxa, eu vou dar um tapa na minha cara. Isso não te agrega. Isso não facilita o seu processo de compreensão e o seu processo de mudança. Muito pelo contrário. Você se trata com rigidez, você discute com você mesma, você briga com você mesmo. E aí você não se corrige. Porque não tem necessidade de você se punir ou necessidade de você entrar em um combate consigo mesmo em relação a uma situação que você precisa aprender. Que você precisa entender. Entendeu? O que mais, tarô? 4 de copas, 10 de copas. E é o seguinte, eu sei que vocês, assim, estão passando por processos que são complicados, gente, porque vocês estão ansiosos, vocês estão entrando em conflitos internos. Peraí. Vocês estão em conflitos internos e apáticos em relação às coisas. Tipo assim, eu não queria isso desse jeito, queria daquele jeito ou outro. Sabe? Eu sinto até uma certa birra. Eu vejo alguns aqui até, eu não quero, sabe? Balançando o joelho, não quero. Isso aqui eu não quero. Não, gente, não é assim que funciona, né? Não é bem assim que funciona. Não quero, não quero. Eu quero, tá? Mas assim, eu sinto vocês se maltratando, entendeu? Com muita ansiedade, com conversas mentais que não vão levar vocês a lugar nenhum, muito apáticos em relação à vida, apáticos até em relação às novas oportunidades que aparecem, às situações que aparecem para vocês, entendeu? Só que é o seguinte, existe aqui uma oportunidade em meio a tanta apatia da parte de vocês, uma oportunidade que pode trazer esse sentimento de completude que está faltando. Esse sentimento de alegria, de contentamento que está faltando. Para algumas pessoas, a gente está falando de uma questão de relacionamento, tá? Eu sinto aqui com o tarô que algumas pessoas querem ter um relacionamento com alguém, um sentimento de completude, de felicidade, formando uma família, sabe? Formando uma estrutura, uma união aqui para vocês.
que mais? Por favor, tarô. As de espadas. A gente está realmente falando de uma nova oportunidade, de iniciar algo novo, ou de recomeçar, de se levantar e ter, inclusive, uma ideia diferente, um pensamento diferente, uma forma de se comunicar com o mundo, com o universo, com vocês, com outras pessoas, de uma forma nova, de uma forma mais clara, de uma forma mais verdadeira. Para alguns aqui, eu sinto que é uma verdade que pode aparecer para você, inclusive em relação a essa serpente, em relação a essa pessoa, em relação a essa situação. O que mais depois do 7 de espadas aqui? O que mais, Carol? Para aqui, bichos. Ai, rainha de espadas. E 4 de paus. Assim, eu sinto que é o seguinte. No fundo do maço, 8 de copas, 2 de ouros e o diabo. Em cima do deck, a gente tem 9 de copas e 9... O que mais aqui? Um mago. E o 9 de ouros. Ah, peixes, é o seguinte. Perdão. Ainda que você esteja passando por toda essa confusão mental, esses conflitos aí internos, esses pensamentos, né, que ficam fazendo você entrar em conflito, numa discussão consigo mesmo, essa ansiedade, essa apatia. Quando você decide aceitar essa chance, essa copa, essa oportunidade, ou esse tônico na vida de vocês, quando vocês dão abertura, ainda que apáticos, descrentes, tá? Quando você se abre para essa possibilidade ou para essa nova oportunidade, vem um sentimento de completude, um sentimento de up, sabe? Esse sentimento de up traz a vocês a possibilidade também, finalizando um ciclo e iniciando outro, porque aqui está falando de 10 de copas e aqui nós estamos falando de as de copas, um final de ciclo e o início de outro. Eu sinto que esse tônico da finalização do ciclo de uma situação para vocês traz de fato uma oportunidade de enxergar e ver as coisas de uma forma diferente, uma nova forma de pensar, uma nova forma de se comunicar e para alguns até algumas verdades, coisas que ainda estavam meio confusas, que ainda não chegavam, a comunicação que não estava tão boa. Eu sinto que para vocês após esse tônico fica mais claro, fica mais evidente. Quando fica mais evidente, vocês conseguem perceber o que vocês precisam fazer de uma forma muito mais racional, de uma forma muito mais estratégica, de uma forma muito inteligente. Vocês tomam uma postura na vida de vocês diferente da que vocês estavam. Enquanto vocês estavam sofrendo, passivos em relação aos pensamentos de vocês, a essa armadilha da mente, é como se agosto trouxesse para vocês uma chance de falar assim, não, peixes, vamos fazer o seguinte, ao invés de você ficar sofrendo por essa situação aí, com vários rolês mentais de vocês, vamos facilitar? Tô te trazendo aqui uma oportunidade de dar uma renovação emocional em vocês, um upzinho na vida para que vocês comecem a pensar de uma forma diferente. E aí, nesse pensar diferente, vocês ficam mais resolutos, tá? Mais críticos. Alguns até com muita dificuldade em se abrir mais uma vez para o campo emocional. Então, eu sinto aqui para alguns uma certa rigidez, frieza, um congelamento
emocional para lidar com as situações, tá? Quando vocês tomam esse tipo de postura, eu sinto que vocês se sentem muito felizes, muito alegres com vocês e vocês podem dar uma pausa. Essa pausa, esse momento de restrição, de calmaria, é só um momento em que vocês reconhecem, né, o comportamento e as mudanças de vocês, e aí vocês decidem comemorar, vocês decidem reconhecer a postura de vocês, reconhecer no que vocês se tornaram, reconhecer o que vocês conseguiram, entende? Porque é o seguinte, aqui a gente tem o 9 de copas e o 9 de ouros. Então, são desejos atendidos, entendeu? Muitos aqui preocupados até com questão de dependência financeira. Pô, Natasha, eu quero muito construir minha vida, entende? Eu quero construir a minha identidade, ter a minha independência financeira, sabe? Então, eu sinto que vocês conseguem fazer isso. Mas com esse 8 de copas aqui, eu sinto vocês saindo de uma situação, entendeu? Que já não tá trazendo mais alegria e vocês vão atrás de outra. Entende? Então, eu sinto, de fato, uma dinâmica aqui pra vocês, uma mudança aqui pra vocês. Assim, a gente não tá falando de arcanos maiores, né? A gente tá falando de arcanos menores. Então, tudo depende da dinâmica que vocês fazem. Eu vi uma frase muito interessante, que eu tenho ela até aqui anotada no meu... Gente, eu anoto tudo em todo lugar. É uma coisa bizarra. Que diz assim: o futuro da raça humana depende do que você faz hoje. Entende? Então, aqui, o que eu digo não é sobre arcano maior, é sobre arcano menor, que está totalmente dentro da sua responsabilidade tomar essa iniciativa e fazer essa dinâmica. Entende? A vida traz para vocês, com esse ancoramento espiritual do início do baralho cigano, essa proteção, mas a dinâmica depende das perninhas de vocês, tá bom? Depende do movimento de vocês. Ok. E qual é o desafio dessa situação, por favor, tarô? Qual é o desafio dessa situação? Qual é o desafio? Eu já peguei aqui, mas... Qual é o desafio? Tem desafio? Qual é o desafio? Cavaleiro de espadas. Qual é o conselho final, por favor? Conselho final para peixes, por favor. Qual é o conselho final, tarô? Qual é o conselho final? Salve Deus. Qual é o conselho final? Qual é o conselho final? Ai, gente, adoro isso. Olha, antes de eu ler, o conselho final veio 9 de copas. Antes de eu ler isso, olha isso, 5 de espadas. Em cima do deck, a gente tem o 4 de espadas.
4 de espadas, 2 de paus. Olha, roda da fortuna, temperança, ok. E aqui, ó, a lua. O que eu tô sentindo, gente, é o seguinte. É muito importante que vocês aproveitem um momento para organizar a mente de vocês, tá? Relaxar mesmo. Com esse 4 de paus aqui e esse 4 de espadas aqui, eu sinto que você precisa soltar um pouquinho as armaduras de vocês, tá? Para que vocês relaxem. Relaxa! Relaxa! Relaxa a mente de vocês, tá? Sabotando muito, tá machucando muito vocês, tá? Mas quando vocês voltarem, vocês vão voltar com maiores ideias, mais criativas, tá? Sem muito medo de botar pro mundo, algo inicial. Mas é como se vocês voltassem olhando por uma perspectiva muito maior, olhando além, tá bom? Soltando dessas amarras mentais de vocês. Não adianta essa impaciência ou esse domínio mental sobre vocês com pensamentos muito acelerados. Tipo, Natasha, tô pensando demais, tô muito ansioso, tô muito ansiosa, com pressa. Não adianta ter pressa, as coisas elas virão, tá bom? Os desejos de vocês serão atendidos, vocês se sentirão satisfeitos, autoconfiantes, independentes, conquistando as coisas de vocês, então tenham paciência, tá? Tenham paciência. Vamos ver um conselho final aqui com sementes de felicidade para vocês, peixes? Jesus, divino e amado mestre, Deus, espiritualidade que nos acompanha, uma mensagem para o signo de peixes importante para este momento agora, por favor. Uma mensagem para peixes. Cento e 47. Cento e 46 também. Eu tô sentindo que o 146 também é para alguém. 146. Você vê nos outros o que tem em si. Os mentirosos veem a mentira, os maldosos o mal, os violentos a violência e os bondosos a bondade. Enxergue-se como pessoa de muitas qualidades. Assim, você será levado a ver qualidades nos outros. Se se apegar aos seus defeitos, será tentado a se apegar aos defeitos dos outros. Procurar as qualidades guardadas dentro de si é uma forma de ajudar aos outros. 147. Convença-se do poder de Deus. É o poder que transforma, corrige, renova e mantém sempre bela a vida. Opera no seu íntimo mediante os pensamentos de amor. É infinito. Procure-o. Reconhecendo o poder de Deus, você abre as portas à sua vibração e à sua bênção. E pode operar grandes feitos. Encontre-o. Descobrir o infinito poder de Deus é se preparar para a vida abundante. Salve Deus! Peixes, é isso que a gente tem para vocês. Deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Um beijo grande e um ótimo mês para vocês. Até setembro.